Fala galera que acompanha o De Cobertura, estamos chegando com mais uma edição do nosso quadro Grandes Jogos, porque no fim de semana teremos aí o clássico Repá pelo Campeonato Brasileiro da Série B, então a gente dedica esse espaço agora duas vezes nesta semana, excepcionalmente nesta semana de Repá, para analisar partidas históricas envolvendo Remo e Paysandu. E para começar, vamos falar como é a vez do Remo, falaremos do 3-0 do Clube do Remo na vitória em 2022 pelo Campeonato Paraense daquele ano, o jogo de ida no estádio do Baenão, em que o Leão colocou praticamente uma mão na taça, não é? O Paysandu ainda conseguiu trazer emoção para o segundo jogo, abrindo 3-0 também, mas o gol do Leonan garantiu o título daquele ano para o Remo do Campeonato Estadual, mas a gente vai falar especificamente do jogo de ida. O Remo que era treinado na época pelo técnico Paulo Bonamigo, enquanto que o Paysandu tinha o Márcio Fernandes, que inclusive iniciou essa temporada, aliás, desde o fim da temporada de 2024 até o início de 2025, estava aí na sua segunda passagem pelo Paysandu, e naquele ano ele vinha na sua primeira experiência como treinador do Paysandu. O Remo que contava com o retorno do lateral esquerdo Leonan para esse jogo, enquanto que o Paysandu tinha um desfalque claro, importante, que era do centroavante, o Darley. O Enan foi contratado para ser o camisa 9, para ser o grande destaque desse time do Papão, mas o Darley acabou conseguindo aí se colocar como principal jogador do setor ofensivo, do ataque, dos jogadores de frente, e para essa partida a gente teve o Enan entrando como titular. O que mudava, claro, a forma como que o Paysandu atacava, né? Porque o Darley era um centroavante forte fisicamente, de velocidade, um jogador que atacava muito bem o espaço, enquanto que o Leonan era camisa 9, um pouquinho mais clássico, aquele jogador de fazer o pivô, de sair da área, participar um pouquinho. No primeiro tempo ele até ficou um pouco escondido na partida, mas no segundo tempo ele tentou se envolver um pouquinho mais no setor ofensivo, no jogo ofensivo do Paysandu, e dessa forma a gente viu as diferenças que era do Paysandu com o Darley e com o Enan. Como as equipes vieram a campo, o mandante, o Remo, ele tinha o Vinícius no gol, na lateral direita o Ricardo Luiz, que não subia tanto, porque na ponta direita tinha o Bruno Alves, que não era aquele ponto que cortava para a esquerda, muito pelo contrário, já que ele era aberto, ele ficava ali pela ponta mesmo, e o Ricardo Luiz tentava ajudar na saída de bola, quando via um espaço subia, mas ele ficava um pouco mais em comparação ao Leonan, que era o lateral esquerdo, que avançava bastante, era o lateral que mais subia do Remo nesse sistema aí do 4-2-3-1 do Bonamigo, que tinha um Daniel Felipe na dupla de zaga com Marlon, capitão do Leão, que era o grande responsável ali pelo primeiro passe, pela saída de bola do Remo, era o zagueiro com a maior qualidade de passe desse elenco que o Remo tinha, e tinha esse papel. O meio de campo do Remo, que era formado pelo Anderson Shoa e o Paulinho Curuá, e mais à frente como camisa 10 o Marco Antônio, com o Bruno Alves, que eu já mencionei, aberto pela direita, pela esquerda o Ronald que centralizava, se juntava um pouquinho mais com o Marco Antônio no meio, e para deixar o lado esquerdo para o Leonan atacar, e o Brenner como centroavante, mas não centroavante de área, e saía bastante, participou muito do jogo, inclusive trocando bastante de posição com o Marco Antônio, algo que o Paysandu teve muitas dificuldades para marcar ao longo da partida. Enquanto que o Paysandu, que também estava escalado no 4-2-3-1, tinha no gol o Elias Kuzel, na lateral direita o Polegar, e na lateral esquerda o João Paulo que foi responsável ali pelas principais jogadas do Paysandu no início da partida, do setor ofensivo. João Paulo subiu um pouquinho mais que o Polegar,
até que o Remo abriu placar. A dupla de zaga era formada pelo Everton pelo lado direito, aliás, o contrário, o Everton pelo lado esquerdo e o Genilson como zagueiro pela direita, o meio de campo que tinha o Mikael fazendo a função do primeiro volante ao lado do José Aldo e o Ricardinho como camisa 10, que voltava, trocava um pouquinho de posição com o próprio José Aldo, e pela direita o Paysandu tinha o Serginho, que centralizava um pouquinho mais, e pela esquerda era o Marlon, que o Paysandu conseguia criar algumas coisas, especialmente no início da partida, muito ali juntando o Marlon, o João Paulo, o José Aldo, que encostava por ali também, às vezes o Ricardinho, e era o setor que o Paysandu, pelo menos no início desse repá, conseguiu criar jogadas mais perigosas, enquanto que o Henan era o camisa 9, que eu já mencionei. E o jogo era muito claro, as ideias das equipes eram muito claras. O Remo cedia a iniciativa, apesar de ser o mandante, cedia a iniciativa para tentar explorar os contra-ataques, enquanto que o Paysandu tinha muito mais posse de bola. E o Remo teve dificuldades no início da partida, especialmente com os avanços do João Paulo pela esquerda, fazendo ali aquela dobradinha com o Marlon pelo lado esquerdo do Papão, conseguindo achar espaços na defesa do Remo. Só que nas duas jogadas de linha de fundo que o João Paulo conseguiu ali ganhar, o Paysandu não conseguiu aproveitar. Na primeira, o Henan furando praticamente na pequena área, e na segunda o Mikael chutou de fora da área e acabou mandando para fora, mas foi um início positivo do Paysandu, mas justamente quando o Papão era melhor na partida, veio o primeiro golpe do Leão, 1-0. 1-0 que saiu depois do Bruno Alves fazer uma boa jogada individual pelo lado direito, encarando o Henan, que estava na marcação, e aí o Bruno Alves consegue cruzar para a primeira trave, o Marco Antônio aparece como na função que teoricamente seria do Brenner. Ele aparece ali na primeira trave, desvia de cabeça, e o Brenner aparece nas postas da marcação, nas costas do polegar, para só desviar para dentro do gol e abrir o placar para o clube do Remo. O Brenner, que foi o grande destaque dessa partida, na minha opinião, melhor jogador em campo, aparecendo bastante, saindo muito da área, participando do jogo, não só como pivô, mas aparecendo inclusive de frente para o jogo, observando a movimentação dos companheiros para acionar o melhor azulino da jogada. E a gente viu o Brenner muito bem nesse primeiro repá, algo que era muito comum dele, não é? Brenner é um atacante que ele não era aquele jogador que ficava preso na área só fixando os zagueiros, ele buscava jogo, era um jogador de movimentação que trazia muitas coisas positivas para o Remo quando saía da área. E ele conseguiu aí abrir o placar para o Leão ainda no primeiro tempo. E aí aquilo que a gente tinha mencionado, não é? O Remo estava tendo dificuldades no início da partida com o Paysandu, especialmente pelas chegadas pela esquerda do Papão, mas aos poucos o Remo foi melhorando a marcação, a compactação defensiva da equipe durante o primeiro tempo. E a gente viu o Paysandu rondando bastante a área, mas tendo muitas dificuldades para entrar dentro da grande área do Remo, circulando muito a bola, fazendo muitos cruzamentos, muitas jogadas pelo lado de campo. A gente viu o Polegar avançar mais pelo lado direito, o Paysandu variando mais os lados do campo que chegava, ao contrário do início ali dos primeiros 10 minutos, onde usou bastante o lado esquerdo com o João Paulo. Depois se equilibrou mais. No entanto, o Remo marcava bem, conseguia ali fazer uns encaixes no meio de campo do Paysandu, que complicava também um pouquinho a saída do Papão. Por exemplo, o Shoa marcava ali o Ricardinho muito de perto, enquanto que o Marco Antônio ficava no Mikael e sobrava para o Paulinho Curuá o José Aldo, e dessa forma o Remo conseguia dificultar a circulação de bola pelo meio de campo do Paysandu, conseguia também fechar bem os espaços para que o Papão tivesse dificuldades para entrar na área azulina, e dessa forma, tanto que o Paysandu teve muitas dificuldades para conseguir criar chances claras depois do 1-0 do Remo, e dessa forma o primeiro tempo vai terminar com o Remo basicamente conseguindo controlar o Papão mesmo sem ter a posse de bola. E aí não bastou só o golpe de ter levado 1-0 até que cedo, né, na partida,
O Paysandu ainda perdeu o Ricardinho, que saiu lesionado, e isso, sem dúvidas, foi um grande golpe, especialmente pro lado da criatividade, né? O Ricardinho era o principal jogador do Paysandu, o jogador ali que fazia a bola circular com um pouquinho mais de qualidade, e sem ele isso dificultou muito, ainda mais que entrou o Robinho, que não entrou tão bem assim participativo na partida, e o Robinho entrou como ponta. O Robinho, que era um ponta, entrou ali como ponta pelo lado direito, e o Serginho, que estava como ponta pela direita no início da partida, abrindo espaço Polegar, avançar, especialmente depois do 1 a 0 do Remo. Cardinho foi tentar fazer, aliás, o Serginho foi tentar fazer a função do Ricardinho, mas não era a mesma qualidade, não era o mesmo passe qualificado, podemos dizer assim, né? E dessa forma o Paysandu sofreu mais ainda para conseguir furar o bloco defensivo do Remo, que marcava bem, era solidário e era uma equipe que tentava dessa forma fechar bem os espaços. O Paysandu tem mais ainda dificuldades, tanto que veio o segundo tempo e as melhores jogadas do Paysandu foram chutes de longa distância ali nos primeiros 12, 15 minutos do Serginho e do Mikael, porque estava difícil para o Paysandu conseguir entrar no bloco defensivo do Remo. Com isso, restava a alternativa de chutar de longa distância, tentar cruzamentos, jogadas pelo lado de campo. Como eu disse no início do vídeo, o Henan tentou participar um pouquinho mais, saindo da área, fazendo pivô, tentando atrair a marcação, mas estava difícil para o Paysandu conseguir furar esse bloqueio azulino, e dessa forma o Bicola teve muitas dificuldades, tanto que foi o Remo que golpeou de novo com o 2 a 0. E o 2 a 0 do Remo veio com o Leão aproveitando a má compactação defensiva do Paysandu, que deixava muitos espaços ali à frente da sua defesa, à frente da área, e a gente viu o Ronald e o Brenner explorar muito bem na jogada do segundo gol esse setor, né, que como eu mencionei, o Paysandu não marcava bem, e uma jogada em que o Ronald recebe de costas ali de frente para a marcação. Tabela que aliás, aciona o Brenner de frente ali na entrada da área, e o Brenner enxerga bem o avanço do Leonan pela lateral esquerda. Ele abre para o Leonan cruza, e durante toda a jogada, a marcação do Paysandu olha só a bola, não vê a movimentação dos jogadores ofensivos do Remo, e dessa forma o Leonan cruza, e aí o João Paulo fica olhando apenas a bola para tentar cortar. E o Brenner consegue ali incomodar o João Paulo o suficiente para o lateral esquerdo do Paysandu acabar desviando a bola para dentro da própria rede. E com isso o Remo ampliava, né, o marcador, chegava ao 2 a 0. E mais uma vez o Brenner é importante na jogada. No Paysandu ainda teve as entradas do Toscano e Igor Carvalho no lugar do Polegar e o Henan. O Toscano, que era um jogador muito mais de movimentação, que não teve uma boa passagem do Paysandu, mas que tentava trazer um pouquinho mais de mobilidade ali no ataque bicolor, tentar alguma coisa nova também. O Igor Carvalho, que era um lateral curoto na vaga do Polegar, mas não teve muito efeito assim na partida. A gente viu o Paysandu muito incomodado no jogo, especialmente com essa marcação firme, essa marcação forte do Remo ao longo dos 90 minutos para levar a vantagem para o jogo na Curuzu. E aí depois teve a entrada do Dioguinho no lugar do Marlon, que o Dioguinho teve a melhor oportunidade do Paysandu ao longo dos 45 minutos finais, que veio numa bola que o Mikael consegue dar o passe por cima da defesa, e o Dioguinho faz aquele movimento de atacar o espaço, fazer o facão, como a galera antigamente chamava, não é? E aí ele recebe cara a cara com o Vinícius, divide, consegue ainda desviar a bola pro gol, só que o Daniel Felipe aparece bem para tirar ali praticamente debaixo da trave e evitar que o Paysandu conseguisse diminuir o marcador no Baianão. Depois, mais um chute de longa distância que o Vinícius fez uma boa defesa, no chute do Serginho, mas naquela ideia que a gente passou, não é? Basicamente o Paysandu tentando chutes de fora da área, porque com bola rolando ou tentando abrir espaços, trocando passes, estava muito difícil para o Paysandu. Depois veio a entrada do Laílson e do Pingo nos lugares do Marco Antônio e do Ronald, e aí o Remo se fechou do 4-5-1, não é? Tentando fechar ainda mais os espaços para o Paysandu não conseguir fazer nada de efetivo, não é? Para tentar marcar o gol. E quem marcou novamente foi
foi mais uma vez o Remo, não é? Com 3-0, já numa jogada de bola parada ali por volta dos 40 minutos do segundo tempo, um escanteio na área, e aí a falha de marcação do Paysandu, não é? Porque o Dioguinho, que não é o jogador mais alto do mundo, tava marcando os dois jogadores, não é? Tava marcando o Anderson Shoa, e eu confesso que eu esqueci o segundo jogador, mas o Dioguinho tava marcando dois jogadores. Na dúvida de quem ele ficava de fato, o Anderson Shoa subiu livre de marcação para cabecear e fazer o 3-0, sacramentar a goleada do Remo no clássico, fazer o terceiro gol que colocava ali mais de 5 dedos na taça, não é, para o Remo, e levou uma vantagem importantíssima para o jogo na Curuzu. Como eu disse, o Paysandu ainda conseguiu reverter durante um período no jogo de volta, conseguiu abrir 3-0, mas o gol do Leonan acabou sacramentando o título do Remo em 2022. E foi dessa forma que o Remo levou a vantagem para o jogo da volta, um 3-0 de efetividade. A efetividade é a palavra-chave, acredito, da vitória, dessa goleada do Remo no jogo de ida, não é? O Remo, até o terceiro gol do Shoa, teve 3 chutes ao gol e os 3 foram gol. Dessa forma, a gente chega aqui ao final da nossa análise tática dessa vitória do Clube do Remo por 3-0 sobre o Paysandu na partida de ida da final do Campeonato Paraense de 2022, que o Remo levantaria o troféu lá na Curuzu. Então, na quinta-feira a gente traz o próximo vídeo, o vídeo de uma vitória histórica do Paysandu sobre o Remo no Clássico Repá, e assim a gente faz o nosso skate aqui no de cobertura das nossas análises táticas de jogos históricos de Remo e Paysandu, e também do Clássico Repá deste fim de semana, no sábado às 18h30 da noite, Remo e Paysandu no estádio do Mangueirão, para quebrar esse escrito aí, 19 anos sem um Clássico Repá na Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe a cobertura completa aqui no De Cobertura.